Graça e paz a todos. Vamos orar mais uma vez. Somos gratos a Ti, Senhor. O Senhor é aquele que nos ensina, nos orienta em como temos que andar e viver. O Teu Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nós rogamos agora que o Teu Espírito nos ensine, além da letra, além da palavra, além daquilo que vai ser falado. Em cada um de nós, o Teu Espírito tem a liberdade em tocar, em falar, em trazer à existência coisas que estão mortas ou estão ainda quase que num fio para terminar. Senhor, ressuscita, Senhor, a paixão, a esperança, o compromisso contigo, Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados, gostaria de falar sobre, tudo é sobre a presença de Deus. Deixa eu me apoiar aqui para... Eu gostaria que nós abríssemos as Bíblias em Hebreus capítulo 4. Hebreus no capítulo 4, os versos 15 a 16. Obrigado. Livro de Hebreus, quase no final da Bíblia. Capítulo 4, versos 15 e 16. O nosso sumo sacerdote não é alguém que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ao contrário, ele foi tentado de todas as maneiras, assim como nós também somos tentados, mas nunca pecou. Por isso, devemos nos aproximar com confiança nesse trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar na hora em que nós precisamos. O livro de Hebreus é um livro muito interessante, não sabemos o autor, mas ele foi escrito para judeus que estavam convertidos ao Evangelho ou estavam na iminência da conversão. Então o autor de Hebreus vai trazer uma série de lições, de ensinamentos do Velho Testamento, trazendo luz, trazendo uma nova perspectiva para o Novo Testamento. É um livro muito importante para o nosso crescimento espiritual, porque ele traz aquilo que o Velho Testamento escreveu como sombra, como sinais, ou como apenas tipo daquilo que viria. Então, ele nos ajuda a entender que Cristo é superior a tudo. Sempre ele vai colocar isso: Cristo é superior a tudo. Cristo é superior ao templo, é o superior à lei, é superior ao sumo sacerdote. E todas essas coisas são como que sombra. Paulo escreveu isso em Colossenses, como que sombra daquilo que viria. Então o Velho Testamento estava sendo apenas uma sombra, um tipo daquilo que é real, daquilo que viria como realidade. O próprio autor de Hebreus, capítulo 8, verso 5, diz que é uma cópia, é uma sombra do que está no céu. Ele está falando sobre o templo. Lá quando Moisés recebeu as metragens, eram apenas uma cópia, uma planta de algo que já existia no céu. Então o autor de Hebreus está trazendo essa perspectiva de que nós temos um sumo sacerdote superior, e que o sumo sacerdote lá no Velho Testamento é uma sombra, era apenas uma imagem daquilo que viria ser perfeito. 1 Coríntios 10, 6 também fala sobre isso, de que as coisas do Velho Testamento são exemplos para nós. Hebreus 9, 23 diz que são cópias, são representações para nós, são cópias daquilo que existe no céu. É uma sombra, como a lei, daquilo que estava por vir. Então o autor de Hebreus está mostrando que existe algo maior vindo, existe algo poderoso se manifestando, e que o Velho Testamento, a Velha Aliança, era uma sombra, era uma representação não perfeita
de uma realidade que viria, e a realidade, Paulo escreve, é Cristo. Cristo é a perfeição. Tudo era sombra, apontava para Cristo. As profecias, o tabernáculo, as leis estavam apontando para Jesus. Os sacrifícios estavam apontando para Jesus. Estavam sinalizando que algo de fato perfeito, algo de fato que tinha cor, que tinha detalhes, viria. E a realidade é Cristo, e Ele veio. E no texto inicial nós lemos sobre o sumo sacerdote. E no Velho Testamento o sumo sacerdote era aquele que representava o povo. É aquele que trazia um sacrifício e imolavam o sacrifício e apresentavam a Deus o sacrifício em nome do povo. Era aquele que intercedia pelo povo. É aquele que chorava pelo povo, aquele que se contorcia na tentativa de chamar a atenção de Deus para que eles recebessem perdão dos seus pecados. É aquele que intercedia, que orava, que ensinava, que corrigia, na tentativa do povo voltar-se a Deus. Era o Pai, era um símbolo de um Pai que veio para trazer diante de Deus o povo que estava longe, ou que estava perto, ou que precisava se aproximar. Ele se compadecia. Também imperfeito, ele se compadecia. Ele tinha que sacrificar para si mesmo. Ele tinha que trazer a oferta para si mesmo. Ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar. Ele tinha que entrar perfeito diante do Senhor, ou naquela perfeição que o Senhor exigiu dele. Ele ia com temor e tremor na presença de Deus, mas ia confiante de que aquilo que ele tinha feito, que o Senhor tinha ordenado, era suficiente para ele se aproximar diante do Senhor. E ele trazia a oferta, ele trazia o sacrifício e representava o povo naquele momento. Então, hoje em dia a gente não tem mais essa figura física, e a gente às vezes entende assim: quem que vai se compadecer de nós? Quem que vai entender os meus problemas, as minhas dificuldades? Quem que vai me representar diante do Senhor? Então as pessoas vêm aos pastores, aos líderes, falam: pastor, ore por mim, interceda por mim. E nós precisamos orar uns pelos outros, sim. Isso é uma tarefa de todos nós cristãos. Não há mais uma classe sacerdotal, mas há um povo sacerdotal. O próprio Pedro diz que é uma nação sacerdotal. E nós devemos orar uns pelos outros, sim. Mas chega aquele momento em que nós estamos passando por tantas aflições e problemas, estamos limitados nas nossas realizações, e falamos: quem vai poder nos ajudar nessa questão? Será que Deus me entende de fato? Será que Ele compreende o que eu estou passando? Será que Ele se importa com aquilo que estou passando? Eu não vejo resultados, eu não vejo as coisas acontecendo, ou poucos resultados acontecendo. E as angústias continuam, as aflições permanecem dentro de nós como uma panela no fogo, ebulindo aquela água fervente, e parece que como um leite vai derramar a qualquer momento. Então a gente fica imaginando: quem é que pode se compadecer da gente? Deus é Deus, Deus é perfeito. Deus não conhece as minhas limitações, porque, como a gente sempre fala, você não sabe o que eu estou passando porque você não passou por isso. Você não pode entender o que eu estou passando ou sentindo, porque você não está passando por isso. Você não sabe o que eu estou passando. Então a gente tem aquela imagem do Deus inacessível, distante. Mesmo que a gente entenda e leia que Ele está em nós, que Ele está dentro de nós, que Ele está junto com a gente em todo momento. Estou com vocês até a consumação do século. A gente lê esses versículos e às vezes não entendemos, ou isso não tem efeito na nossa vida. E a gente tem dificuldade, muita dificuldade com as nossas fraquezas e as nossas tentações.
E Paulo diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. E o autor de Hebreus vai dizer que esse Deus se fez carne e se fez sumo sacerdote por nós. E Ele sabe o que é padecer. Ele se compadece da gente. Ele passou por tudo. Hebreus fala sobre isso. Ele teve que se fazer como nós em todas as coisas. Imagina o que você está passando, Cristo passou. Imagina que você não está passando, Cristo já passou. Ele passou por todas as adversidades. Ele sabe, ele é o sumo sacerdote perfeito, porque Ele conhece cada uma das dificuldades que nós atravessamos. Cada uma. Cada sentimento. Cada tipo de aflição. Cada sentimento que tenta nos fazer ansiosos. Cada situação difícil de entender, perdas, problemas que não têm solução. Ele sabe cada um. O autor de Hebreus diz que ele passou por todas as aflições, sem pecar. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. A sua humanidade foi perfeita no sentido de que Ele não pecou, mas foi perfeita também no sentido de que Ele passou como gente, como eu e você passamos por todas as aflições. Todas. O autor de Isaías 53, o livro de Isaías 53, quando fala uma passagem profética de Jesus, ele fala que ele não tinha beleza alguma, ele fala que ele foi rejeitado, desprezado, ele fala que era um homem de dores, acostumado com o sofrimento. Quem é acostumado com o sofrimento? Quem pode dizer aqui, eu estou acostumado com o sofrimento? Ele é um homem de dores, ele era rejeitado, as pessoas escondiam a sua face, não queriam orar por ele, sofreu bullying, sofreu todo tipo de escárnio, a aflição, ele foi humilhado, foi ferido, ele não pecou, ele foi afligido e passou tudo isso calado, não pecou com murmuração, com expressões de falta de fé, não pecou murmurando contra Deus ou contra o Pai, ele passou por tudo. É um homem de dores, acostumado com sofrimentos. Quem é de nós que já acostumou com o sofrimento? Nós fugimos dos sofrimentos, porque nós não queremos sofrer, ninguém quer sofrer. Nós não fomos feitos por sofrimento, por isso não queremos sofrer. Mas nós sabemos que o pecado trouxe um problema sério para todos nós. Por isso Ele é o sumo sacerdote que veio e sabe de fato o que nós estamos passando exatamente agora. Na sua aflição, no seu problema, nas suas dúvidas, nas suas dívidas, Ele sabe, Ele exatamente sabe o que você e eu estamos passando. E a gente tem que desfrutar dessa obra sacerdotal, desses benefícios que Ele já gerou em nós. E o próprio autor de Hebreus diz que nós precisamos nos aproximar com confiança, com fé, nesse novo e vivo caminho que Hebreus 10 fala, que foi aberto pelo seu próprio corpo, pela própria carne, rasgado por nós. Então a gente tem que se aproximar, é com Ele a coisa, é na presença dEle a coisa, irmãos. A solução está na presença dEle. Tudo tem a ver com a presença dEle. E é na presença dEle que nós temos que ir, porque a gente está acostumado a ir na presença de outras coisas. A gente está acostumado a ir na presença de coisas que nos entorpecem. A gente está acostumado a ir na presença da reclamação, da murmuração.
ou jogar a culpa no outro. A gente está acostumado a se aproximar da desistência, do retrocesso, mas o lugar correto é na presença de Deus. Nos aproximemos diante dele, francamente, abertamente, como um filho vai ao pai e pede, e clama e espera. Então, esse trono é de graça e de amor. Não é um trono de ferro, não é um trono de nós vamos perder nossa cabeça. Não é um trono de difícil acesso, tem 10 pessoas para chegarmos a ele. É um trono aberto, cheio de amor. Se algum perfume exalar desse trono, é o amor, é a graça. É isso que diz o autor de Hebreus. É um trono de amor, um trono pronto a nos ajudar, um trono pronto a nos acolher. Você pode dizer, meu problema pode ser solucionado com dinheiro. Eu já vi uma frase dizendo sobre isso: se o problema nosso fosse resolvido com dinheiro, Deus daria dinheiro e não Jesus, sairia mais barato para ele. Então o dinheiro não é a nossa solução. Achar lugares melhores, mais prazerosos, não é a solução para o nosso problema. Achar que meu marido é o problema, minha esposa é o problema, os meus filhos são os problemas, a minha célula é o problema, minha igreja é o problema, então eu vou atrás de outra coisa. Eu vou solucionar o meu problema saindo de casa, ou tendo um embate com os meus filhos, ou saindo da minha célula, ou saindo da minha igreja. A gente acha que a gente pode achar um lugar melhor. A gente acha que aqui é pior do que lá, ou lá é melhor que aqui. A gente acha que pode resolver com coisas os nossos problemas. E a gente tem que entender que é só Jesus. Só Jesus, nada mais. Só Jesus. Ele é a fonte, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o que pode de fato nos ouvir e nos ajudar em todas as coisas. Então, se Ele não for o tudo, se nós dividirmos Ele com outras coisas, nós não vamos alcançar a real e verdadeira presença dEle. Se eu pego e digo, é Jesus, mas também é algo a mais, eu já estou dividindo o lugar com Deus e eu não vou experimentar a sua presença como eu devo experimentar. Eu não vou receber a paz que eu preciso. Eu não vou receber a alegria que eu preciso. Eu não vou receber a satisfação que eu preciso. E a ansiedade não vai passar. Se você dividir a sua vida e dizer, bom, eu preciso de Jesus, mas eu também preciso de outra coisa. Uma dessas que eu citei. Eu preciso de Jesus, mas eu preciso também de uma música legal. A gente vai dividindo as coisas na nossa vida e a gente não se percebe que isso não vai satisfazer, se não for Jesus, o único sumo sacerdote que nós precisamos. A nossa ansiedade não vai passar, a nossa necessidade não vai ser suprida. E a gente não vai encontrar a verdadeira satisfação. Porque as coisas, elas estarão bem por um tempo. Elas talvez resolverão momentaneamente o seu problema. Mas ela não vai ser eterna. Ela não vai ser eterna. Paulo já disse isso. As coisas vão queimar. Feno, palha e madeira. Elas vão queimar. Elas não vão ajudar você hoje e nem no futuro. Então é na presença de Deus onde nós podemos descobrir a graça, o amor.
E a gente tem que se posicionar inteiramente nele. Então, lá nós vamos receber a ajuda apropriada. Lá nós vamos receber um presente para a nossa vida, do que nós estamos buscando. E ele entende, verso 15 que nós lemos, as nossas fraquezas. Entende perfeitamente. O nosso cansaço, o nosso desânimo, as nossas dores da alma, mas dores do corpo também, as nossas tentações, as nossas limitações. Ele entende tudo, ele compreende tudo. Imagina alguém que passou por tudo, mas sem pecar. Então, é lá que a gente tem que ir, é lá que a gente tem que se aproximar, nesse trono maravilhoso de amor e graça. Então, ele se compadece das nossas fraquezas. É lá que nós somos reavivados, reanimados, ressuscitados. Quer um lugar de avivamento? Não é um bom culto. O lugar de avivamento é na presença de Deus. É lá que nós somos renovados, avivados, transformados. É lá que nós vamos receber o tudo que nós precisamos. Jesus disse que nós teríamos muitos sofrimentos, muitas desilusões, muitos problemas. Então no mundo a gente vai ter aflições. Aflições, a palavra é sofrimento. No mundo a gente vai ter muito sofrimento. Mas Jesus disse uma palavra muito interessante: sejam corajosos, animem-se, mudem o sentimento. Eu venci o mundo. O problema é que muitos de nós estamos vivendo sob a influência dos problemas. Nós estamos vivendo debaixo da marionete do problema, deixando-se levar por eles, deixando-se levar pelas correntezas das dificuldades. Então nós focamos nos problemas e vivemos em função dos problemas. Nós andamos em função dos problemas, nós acordamos pensando no problema, nós dormimos pensando no problema, e nós somos guiados pelos problemas. Então as nossas crenças começam a ser contaminadas pelos nossos problemas, e a gente começa a filtrar as coisas. Por exemplo, a alegria da ressurreição é filtrada, ela é descartada. A vida vitoriosa que Jesus nos promete também, ela é deixada de lado, porque nós estamos tão contaminados com os problemas e as dificuldades que não temos perspectiva de olhar a ressurreição. São os discípulos no caminho de Emaús. A última notícia era a morte de Jesus, mas a última notícia de fato não era a morte de Jesus, era a ressurreição de Jesus. Então nós estamos muito voltados à sexta-feira, mas nos esquecemos do sábado ou do domingo, quando Jesus ressuscitou. Então nossa mentalidade precisa mudar. Nós precisamos mudar nossa mentalidade. Vamos ter dificuldades, aflições? Sim, Jesus disse que nós teríamos dificuldades e aflições. Mas nós temos um sumo sacerdote que é suficiente para nos ajudar, porque entende cada uma delas. Ele passou por todas as aflições. Ele diz: vocês vão ter paz se vocês entenderem isso. Eu falei isso para que vocês tenham paz. Paz é o que nós precisamos ter no momento de aflição. E vai gerar ânimo, vai gerar esperança, vai nos ajudar a atravessar as dificuldades. Porque nós temos na realidade um trono de graça e de amor. É o sumo sacerdote que nos gera amor, graça. O Evangelho também é chamado de boas novas. Aliás, o Evangelho significa boas novas. Então essas boas novas têm que entrar no nosso coração, para que a gente possa ajudar as demais pessoas e apresentar as boas novas às outras pessoas. Como é que nós vamos apresentar as boas novas se nós somos influenciados pelos problemas? Se nós nos deixamos guiar por eles? O mundo tem gravidade, ele puxa a gente para baixo. Todas as coisas que nós lemos, vemos, puxa a gente para baixo. E nós estamos tentando achar algo que nos levante, nos ponha de fato em pé.
E nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e coloca a gente em pé. Então é nele que nós temos que olhar. Romanos 15:3 diz que nós temos um Deus da esperança. Da esperança. Ele nos enche de alegria e de paz, para que com confiança a gente possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo em pessoas de esperança. Sabe, isso que nós precisamos encher nosso coração, é esperança. Voltarmos a ter esperança. Voltarmos a ter esperança. Diante das dificuldades, termos os nossos olhos no Deus da esperança, que nos enche de paz. Então, só uma fé nele, em Cristo, pode gerar em nós paz suficiente para atravessarmos as dificuldades e mudar nossa mente para enxergar o novo. Só uma vida cheia do Espírito Santo pode nos ajudar a ser transbordante de esperança e ajudarmos outras pessoas a terem esperança em meio às dificuldades. Tenham coragem, é isso que Jesus disse. Tenham coragem. Tenha um sentimento contrário àquele que o problema traz. Tenha ânimo bom. Um ânimo, um sentimento que normalmente nós perdemos quando vêm os problemas e as dificuldades. Porque nós temos um sumo sacerdote, a qual nos leva para dentro da presença de Deus. E nos leva na sala e no trono de amor e de graça. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Era isso que o sacerdote fazia, com coragem entrava na presença de Deus. Hebreus 12:2 diz que nós precisamos mudar nossos olhos e fixar nossos olhos naquele, em Jesus, nosso sumo sacerdote, que teve muitas dificuldades, foi morto, mas tinha os olhos naquilo que Deus tinha dado a ele. Hoje ele está assentado à direita de Deus Pai. Então os olhos nossos têm que estar naquele que tinha os olhos no trono do Pai. Então a gente não tem que ficar olhando as dificuldades e nem se deixar conduzir por elas. A gente tem que ir no trono de graça e no trono de amor. Eu sei que existe aqueles momentos que a nossa fé está por um fio. Nós estamos na iminência de perder a fé, de ver o nosso sonho morrer, e às vezes ele morre. E a gente tem que olhar para aquilo que Jesus disse em Lucas 18 e Mateus 25, quando ele falou assim: por acaso quando eu voltar eu vou achar fé na terra? Ou será que eu vou encontrar gente de fé na terra? Ou em Mateus 25 ele diz: o amor de muitos esfriará nesse mundo. Por que isso acontece? Por várias razões. Mas, por exemplo, quando a gente deixa de ter uma fé simples em Jesus, o sumo sacerdote, em uma fé simples no nosso Salvador e Senhor, uma fé simples, descomplicada, nós perdemos o brilho da caminhada cristã. Nós perdemos o brilho de estar na presença de Deus. Nós substituímos a presença de Deus por coisas. Nós substituímos a presença de Deus por entretenimento. Nós perdemos o desejo da presença de Deus por coisas tão pequenas. Então, isso é um dos motivos. E a gente começa a viver uma manutenção da vida cristã, fria, religiosa, sem paixão, cheia de regras e enrugada. A fé de muitos é assim hoje. A vida cristã de muitos é assim hoje. Mas nós precisamos ir ao trono da graça, porque tudo tem a ver com o trono de Deus, com a presença de Deus. Em Apocalipse 2:4, quando Jesus diz assim: eu tenho algo com vocês, igreja de Éfeso, vocês perderam o primeiro amor. E eu fiquei analisando esse texto, achando assim que o primeiro amor é aquilo que nós sentimos lá
na primeira vez que nós entregamos a vida a Jesus, mas o primeiro amor é o entendimento de que Deus nos ama. Porque o meu amor e o seu sempre foi fraco. Não teve amor perfeito por Jesus. E não terá amor perfeito por Jesus. Mas uma coisa é perfeita, o amor que Ele sente por nós. Então perder o primeiro amor é perder a essência da compreensão de que Ele nos ama. De que Ele se compadece de nós. De que Ele abriu um novo e vivo caminho, onde nós podemos ir ao trono de amor e graça. E desfrutar da presença do Pai. Então, às vezes a gente passa por esse fio, onde a fé está acabando, onde a fé já está apagando, e como um barco no meio das tempestades, as ondas das desilusões, os trovões das decepções, a nuvem da desesperança, ela começa a invadir a nossa vida, como um barco, começa a invadir a nossa vida, as ondas começam a tomar a nossa vida, e a gente se sente frustrado, e a gente pergunta assim, quem vai dar continuidade à nossa história? O que vai acontecer daqui para frente? Eu estou há tempos tentando solucionar esse problema, sair dessa crise, sair dessa frieza. O que pode me ajudar a dar continuidade à história? É assim que João, no Apocalipse capítulo 5, versos 1 a 5, quando ele está lá tendo a visão do Apocalipse, ele vê um rolo com 7 selos, ele diz assim, e os anjos proclamando, quem é que pode abrir o selo? E o João começa a chorar, ele começa a chorar porque quem é que pode dar continuidade à história? Quem é que pode dar continuidade à vida? Parou aqui, ninguém foi digno, ninguém foi achado digno de abrir os selos, ninguém foi digno de resolver o problema. Quem é que vai abrir os selos? Não tem ninguém para abrir os selos. E a gente chega assim na nossa vida, quem é que vai ajudar a gente nessa situação? Parece que está tudo perdido. Quem é que vai ajudar a gente nessa situação? E se o choro não vem mais, porque acabaram as lágrimas, ou elas se tornaram mais difíceis, o João ouve a voz do anjo e diz, aí está o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele pode abrir o livro, não chores. Então, quando Jesus pregou o primeiro sermão lá na sinagoga, depois da sua tentação, ele citou Isaías 61, ele diz assim, entre várias coisas, ele diz, eu vim trazer consolo aos que estão tristes, eu vim trazer coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, o manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Então ele veio trazer alegria para a nossa vida, ele veio trazer esperança que gera paz e gera alegria no nosso coração. Porque quando nós descobrimos o trono de amor, a presença de Deus, nosso coração é invadido pela presença dEle, somos cheios dEle, e o que está no trono é amor, é graça, é paz, é alegria. As dificuldades, Paulo diz, são pequenas, passageiras, comparadas à imensa glória que está sendo produzida. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18. Salmo 35 diz que o choro pode persistir por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A boa notícia é que já amanheceu, a luz brilhou entre os homens, a escuridão já não tem mais controle. E diz o texto que já amanheceu, porque o Cordeiro, Jesus, já veio, e a vereda então do justo pode brilhar, como diz Provérbios, no capítulo 4, verso 18,
brilhar, brilhar até ser dia perfeito. Então a pergunta é: como é que você e eu temos vivido? Em que estação nós estamos? No choro da noite? Ou no amanhecer? A gente precisa mudar a chave. A gente precisa entender que nós passamos por dificuldades. Mas nós precisamos entender ainda mais que existe um trono de graça, existe um trono de amor, em que nós podemos ir e ser socorridos no tempo da aflição. Então, como a fé que surge pelo ouvir, a incredulidade também. E o que nós temos ouvido? Se é o que Deus fala a respeito da gente na sua palavra, isso está gerando fé no nosso coração. Mas se é outras vozes e outras tentativas humanas, elas vão simplesmente fazer com que a incredulidade cresça. E a gente precisa usar os filtros para não cair nas ciladas, para não cair nas decepções. O que importa é como Ele te vê. O que importa é o que Ele vê em você. Deus sempre nos chama pelo nosso futuro, não pelo nosso presente. Deus sempre chamou as pessoas pelo seu futuro e não pelo seu presente. Ele chega para Gideão e diz: homem valente. E Gideão era um covarde, mas se transformaria num homem valente. Porque Deus sempre nos chama pelo futuro e não pelo presente. Ele nos vê em Cristo prontos. Ele nos vê em Cristo resolvidos. Ele nos vê em Cristo homens e mulheres perfeitas. E o que importa é o que Ele vê. Então, uma das coisas, para encerrar, irmãos, uma das coisas que nos faz enfraquecer a fé é quando nós não entendemos o processo entre a promessa e os sonhos que Deus deu e a realização deles. E esse tempo do meio, esse processo, isso é uma chave, irmãos. Esse processo é onde Deus quer trabalhar no nosso caráter. É assim que Ele fez com o povo de Israel no deserto. É assim que Ele fez com Abraão, quando prometeu uma nação gigantesca. É assim que Ele fez com Jacó, com José, quando sonhou com os irmãos e viu seus sonhos morrerem muitas vezes no processo em que Deus estava trabalhando no seu caráter, até que o sonho se concretizou. Assim também com outros homens e mulheres de Deus. O que nós precisamos entender é que o processo é algo muito importante quando Deus nos trata, quando Deus nos faz segundo a imagem do seu Filho. Então, pode ser que o seu caso seja esse. Você está no processo e você está desanimado por conta do processo, mas Deus te vê já em Cristo Jesus. Efésios 2:10 diz que nós já, desde antes de sermos criados, já fomos vocacionados ou fomos estabelecidos com um propósito de fazermos as obras que Ele preparou para nós. Então Ele nos criou, como o texto ali, criaturas. A palavra criatura é poetetes, poema em grego. Então Deus cantou o teu nome e o meu nome antes da gente vir à vida. Cantou. Deus é um cantor. Ele cantou as bênçãos de Jesus na nossa vida. Ele cantou quem nós seríamos, o que nós faríamos. Ele cantou. Porque quando Deus canta, antes da criação, qualquer ser humano, da sua vida, da minha vida, Ele cantou também as dificuldades que nós passaríamos, pela sua presciência. Mas cantou a vitória do sumo sacerdote, ou do Cordeiro de Deus, sobre a nossa vida.
E é isso que importa, irmãos. Então que a gente permaneça firme naquilo que Deus prometeu para nós, firme naquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós temos um trono de graça e de amor. Nós não podemos ficar olhando os problemas, nós não podemos ficar olhando as dificuldades. Deus quer, deseja, anseia por cada um de nós estarmos na sua presença, cada um de nós estarmos diante dele, cada um de nós estarmos diariamente na sua presença, porque é de lá que estabelecerá a sua paz, a sua alegria, as suas bênçãos para a nossa vida, e passaremos diante das dificuldades, diante dos problemas, para cumprir o propósito de Deus. Amém, queridos?